Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos finalizar a matéria aí com a última aula sobre expropriação, arrematação. A gente vai ver um pouquinho também dos artigos que falam da extinção e pagamento da execução, tá bom? Então com isso, esse último vídeo aí a gente finaliza as aulas. E daí, conforme combinado, a próxima aula vai ser o testezinho extra lá, uma espécie de trabalho, e depois a gente segue para a prova. Espero que, se acaso tiver alguma dúvida nos trabalhos aí, no estudo, que me chame e a gente possa explicar para vocês, igual eu já venho fazendo todo esse tempo aí com vocês, tá? E vamos torcer que essa pandemia passe logo e a gente no próximo semestre esteja juntos, né? Mas vamos lá. A gente viu na última aula, começamos a ver a expropriação, que é a fase onde eu pego aquele bem penhorado e vou fazer a transformação dele em dinheiro para quitar a dívida. A gente viu a primeira expropriação, que é a adjudicação, né? A primeira espécie de expropriação, que é a adjudicação, onde o credor opta em ficar com o bem em troco do pagamento da dívida, né? Claro que o bem tem que ser ou maior que o valor da dívida ou equivalente igual ao valor da dívida, senão a dívida vai continuar, vai quitar uma parte. E também vimos que se o bem for um valor maior e a dívida um valor menor, a dívida acaba sendo quitada e aí o que sobrar do valor depositado pelo credor volta para o devedor. Tá? E agora a gente vai ver uma outra espécie de expropriação, que é a venda do bem, para pegar o valor que alguém pagar por esse bem em troco do bem para pagar a dívida, né? Então o valor vai para o credor, tá bom? Na mesma situação, né? Claro, da adjudicação. Pois se o valor do bem for maior que a dívida, nessa situação vai sobrar dinheiro para o devedor. Se o valor do bem for menor que a dívida, vai continuar a dívida até quitar totalmente ela, ou não encontrando bens, acaba sendo arquivado provisoriamente. Tá? Então vamos lá para a tela, começar a nossa explicação. Então lá, gente, a expropriação a gente viu na aula passada, né? Execução por quantia certa, realizar-se pela expropriação dos bens do executado, ressalvada as execuções especiais. Artigo 825. A expropriação consiste em adjudicação, que a gente já viu, alienação, apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimento ou de outros bens. Tá? Então, aqui pode ser dos bens ou da empresa. A gente já falou isso na aula passada. Hoje a gente vai ver a parte de alienação. A alienação, a gente pode ver ela de forma particular, iniciativa particular, está no artigo 879, ou em leilão judicial, eletrônico ou presencial. A gente já vai falar. Tá? Então, alienação, a venda, né, do bem penhorado para pegar dinheiro para quitar a dívida. Esse dinheiro é chamado de produto da alienação. Ela ocorre de forma particular ou de forma judicial. A forma particular é uma forma mais simplificada, não tem tantos requisitos, porém os requisitos são feitos quando o juiz designa a iniciativa particular. Então, no primeiro momento, claro, o credor tem que dizer se ele quer adjudicar. Se ele falar não, eu não pretendo adjudicar, pretendo que seja feito por alienação, ele vai especificar se é alienação particular ou alienação judicial, ok? A alienação particular, ela pode ser feita de qualquer bem penhorado. Na lei velha, no CPC antigo, só poderia ser de bens imóveis, agora de qualquer bem penhorado. Ela pode ser feita por corretor ou leiloeiro público, nomeado pelo juiz, ou pelo próprio exequente. O exequente se manifesta se ele mesmo quer vender. Procedimento dessa alienação particular. O exequente tem que fazer o requerimento, ele
escolher por ele ou por leiloeiro que ele faça, né, a alienação por iniciativa particular, ou que ele peça para o juiz designar leiloeiro. O juiz fixará prazo, que vai ter que ser vendido a coisa de forma particular, o bem penhorado. Como que vai dar divulgação, isso é pelo corretor, geralmente. O preço mínimo admitido, as condições de pagamento, se vai ter parcelamento ou não, garantias, se precisa, é um bem de elevado valor, o juiz vai pedir uma garantia, e a corretagem, a comissão de corretagem do leiloeiro ou do corretor que vai fazer a alienação particular. O artigo 880, parágrafo 3º, traz que os tribunais deverão fazer para alienação particular sistema eletrônico de alienação através dos leiloeiros. Tá? Alguns lugares já tem. Em Cascavel eu desconheço, eu não vi ainda essa forma, mas tem um leiloeiro que faz. Agora na pandemia parece que eles estavam fazendo dessa forma. O leiloeiro faz, daí há um pré-requisito, um pré-cadastro, na verdade, no sistema, e aí a pessoa no dia pode dar lances a respeito daquele bem penhorado. Feito esse leilão, na forma que o juiz determinou, alguém se interessando, comprando, o leiloeiro formaliza um termo nos autos, assinado pelo comprador, pelo juiz e pelo escrivão e por ele. Aí logo em seguida é feita a carta de alienação, a gente vai ver que tem um prazo de 10 dias para apresentar a impugnação ainda, mais para frente ali na arrematação judicial a gente vai ver, e vai sair um documento mandando entregar o bem penhorado, no caso de imóvel, vai mandar entregar para o comprador. Em caso de imóvel, vai fazer uma emissão de posse, como a gente já está cansado de falar. Ok? A alienação particular é um mecanismo simplificado, tem algumas vantagens, mas ainda não tem algo bem concreto. A maioria das vezes o exequente pede o leilão judicial ainda. Tá? Aí temos a arrematação. São sinônimos, tá, gente? Arrematação, asta pública, leilão, praceamento. Leilão também, leilão judicial mais comum, né? No CPC velho tínhamos uma diferença lá. Praceamento era para bens imóveis e leilão era para bens móveis. Porém, não tinha nenhuma penalidade se fizesse um leilão quando teria que ser praceamento ou vice-versa. Não haveria nenhuma penalidade se perfazia. Então, o CPC novo acabou tirando essa diferenciação, mas a forma de falar do leilão judicial também segue leilão, praceamento, asta pública ou arrematação. Ok? São todos sinônimos. Quando você ouvir essas 4 palavrinhas, é o leilão judicial. Ok? No artigo 881 do CPC, diz que o leilão do bem penhorado sempre será realizado por leiloeiro público, judicial, leiloeiro público. Há comarcas que não têm leiloeiro público, o oficial de justiça acaba fazendo essa figura. Tá? O oficial de justiça vai ser o leiloeiro. Tem uma comissão que recebe, a gente já vai ver. O artigo 883 diz: caberá ao juiz a designação do leilão público que poderá ser indicado pelo exequente. E aí a primeira coisa que fala é a nomeação do leiloeiro. Tá? A gente vai ver. Quem é esse leiloeiro? Quem que pode ser leiloeiro? Ó, a 884. É uma pessoa, né? Eu sempre falo que tem que ter o QI, né? Porque é uma pessoa que vai fazer um curso, fazendo um curso para ser leiloeiro. Não é um curso barato. Ele tem, pela lei de asta pública, ele tem que depositar uma caução junto à junta comercial e se inscrever na junta comercial para começar a ser leiloeiro. A última vez que eu vi era 40 salários mínimos para ser leiloeiro. Ok? Eu digo a última vez porque de repente aí a gente vai ver tem alguma atualização. Tá? Mas não é o nosso foco aqui, né, de ensinar vocês a ser leiloeiro. Cada um que quiser seguir nessa área tem como
se especializar, tá bom? Só para a gente saber aqui o que precisa para ser leiloeiro a título de curiosidade, tá? O leiloeiro, a gente vai ver que do leilão é feito um edital. E o leiloeiro ele vai publicar esse edital anunciando a alienação. Vocês já devem ter visto aqueles panfletinhos no fórum, Justiça Estadual, Federal, Trabalhista, que há uma distribuição dizendo quais os bens, os processos e bens serão levados a leilão. Vejam, o processo chega a leilão, mas ele não é imediatamente levado a leilão. Por uma situação formal de trabalho, de uma organização de trabalho dos cartórios, eles vão acumulando alguns processos e designam um leilão na mesma data para todos esses processos. Daí o trabalho é menor, evidente. Vai ocorrer num local amplo, né? Geralmente é no auditório do fórum, um local amplo, e falando, olha, está sendo vendido tal coisa, pelo valor tal, e a pessoa vai dando seus lances, né? Nesse leilão, o leiloeiro ele vai se organizar, vai pegar a lista dele, os processos que ele vai vender, e ele vai falar lá para o público que está lá reunido, ele vai falar, olha, processo número tal, da vara tal, está sendo levado a leilão, o valor da dívida é tal, está sendo levado a leilão o imóvel, o veículo, o bem tal, pelo valor inicial de tal valor. Tá? Esse valor inicial é onde vai partir os lances. E os lances as pessoas vão erguendo a mão mesmo num leilão, falando que tem intenção de comprar aquele bem. O leiloeiro é bom, antes do leilão, especificar a margem dos valores de cada lance. Olha, gente, vai ser em 500 e 500, em 1000 e 1000, em 10 em 10 mil, dependendo do valor do bem a ser arrematado. Por quê? Imagine vocês, a pessoa levanta, eu dou 10 mil reais. O outro fala, eu dou 10 mil e 1 centavo. Eu dou 10 mil e 10 centavos. Imagina, vai ficar o dia inteiro fazendo leilão. Não pode, né? Então o leiloeiro fala, ó, como o valor é X, os lances vão ser de 100, 100, 500 e 500, 1000 e 1000. Então a pessoa levantou a mão, ele joga mais R$ 1000 ali conforme o combinado naquele bem, tá? Para que a pessoa dê o lance. Quando o último der o lance, ninguém mais cobrir esse lance, o leiloeiro vai falar, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido para o fulano lá, aonde ele vai chamar a pessoa e vai fazer um auto de leilão, um auto de arrematação. Vai descrever o nome da pessoa, o bem que ele comprou e o valor que ele ofereceu e a forma de pagamento, que a gente já vai ver ali. Tá? Vamos lá para a tela de novo. Então, continuando aí, gente, o leilão, falei que vai ser realizado lá no auditório do fórum, a gente diz que é no átrio do fórum, né? Mas é lá onde faz o tribunal do júri. O leiloeiro também tem que expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias. Isso aqui ocorre antes do dia do leilão, né? É bom a pessoa que está comprando no leilão não comprar sem ver, né? Porque pode comprar coisa achando que é outra, né? Então, sempre é bom entrar em contato com o leiloeiro, dar uma olhadinha no bem que ele quer comprar antes do leilão. Assim como o imóvel também, é bom ir lá no local, ver onde que é o imóvel, para depois comprar. Tá? Receber e depositar dentro de um dia a ordem do juiz, o produto da alienação, né, que é o valor pago pela pessoa que comprou. Prestar contas nos 2 dias subsequentes do depósito, o que foi que a pessoa pagou, e tem o direito de receber do arrematante a comissão de leilão. Essa comissão é 5%, né? Quase que é um padrão esse 5%, para o leiloeiro receber o valor relativo àquele trabalho dele no leilão. Existe uma situação aí que o leilão ele tem que publicar, tem que intimar as pessoas, a gente vai ver do 889, né? Na verdade a gente já viu na adjudicação, vamos rever. E se em algum detalhe o escrivão do cartório perder, o analista lá, no caso do cartório público, se perder fases ou não publicar, alguma falha que ele dê, não será realizado o leilão,
né, o juiz mandará publicar a transferência observando o 887. Daí fala ali, o escrivão, o chefe de secretaria, o leiloeiro que culposamente der causa à transferência responde pelas despesas de nova publicação, podendo o juiz aplicar-lhe a pena de suspensão por 5 a 3 meses em procedimento administrativo. É muito pesado, né? Não acontece do jeito que está aí, mas se for reincidente, né? Quem sabe pode melar para o escrivão, para o analista lá que faz o leilão. Tá? Então é bom sempre cuidar. Essa situação é tudo meio automático no cartório, o leiloeiro que vai falar, né? Tanto o pretendente como os advogados não terão muitas dificuldades, né? Tudo vai decorrer naturalmente com a administração do leiloeiro ali e do próprio juiz, tá? A intimação que tem que fazer dos credores para o leilão é aquilo que eu falei na adjudicação na aula passada. Se tiver mais de um juiz executado, tem que ser intimado, né? Mas se tiver mais de um credor num determinado bem, também tem que ser intimado. Vamos ver o que fala o 889. Ó. Serão cientificados da alienação judicial com pelo menos 5 dias de antecedência, menos já é nulidade. O executado por meio de seu advogado, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado editar o outro meio eletrônico idôneo para intimá-lo. Tá? Então, isso aqui, a intimação vai ocorrer naquela forma que a gente viu da adjudicação, quando a gente falou da adjudicação. Tá? Então, ele vai ser intimado pessoalmente, não tendo advogado, ou pelo seu advogado. Não tem advogado, pessoalmente, como a gente falou, não sendo encontrado e mudou de endereço porque ele não informou nos autos, presume-se a sua intimação também. Se ele foi intimado via eletrônico, aqui ele vai ser intimado via eletronicamente também. Tá? O co-proprietário do bem divisível, de qual tenha sido penhorada a fração ideal, né, se tem mais de uma pessoa no imóvel, no bem. O titular de usufruto, uso, habitação, enfeiteus, isso aqui tudo vocês vão ver semestre que vem. Regime de superfície, o 3 e o 4 vocês vão ver tudo semestre que vem. O credor de penhor, hipoteca e anticrese, fiduciário, a gente já explicou. O promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação a qual haja promessa de compra e venda. O promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda. A União, Estado e município tem que ser intimada. E parágrafo único, se o executado for revel, não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou ainda não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Daí tem que publicar o edital para que conste a intimação do executado. O leilão será procedido sempre de um edital que deverá ter esses requisitos aqui do artigo 895. Digo 886, tá? 886. Então tá lá. A descrição do bem penhorado com suas características e tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão a matrículas aos registros, descrever todo certinho o imóvel, o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo que poderá ser alienado, já vou explicar isso quando eu falar do pagamento, o lugar onde estiverem os móveis e veículos semoventes, né? Então a pessoa tem que dar uma olhada antes, o site na rede mundial de computadores e o período em que se realizará o leilão, salvo se der por modo presencial, a indicação do local, dia e hora segundo o leilão presencial, menção da existência de ônus, se tiver penhora, hipoteca, alguma coisa no bem, gravado no bem, tem que intimar todo mundo. Se o processo pendente sobre os bens a serem leiloados, parágrafo único, no caso de títulos da dívida pública, de títulos negociados na bolsa, constará no edital o valor da última cotação.
tá? Esse é um detalhezinho. Esse aqui são requisitos inerentes ao leilão. Tem que constar isso aqui. Se tiver alguma falha disso aqui, posso alegar nulidade do leilão, como a gente vai ver. Legitimidade para arrematar. A lei não fala quem pode arrematar, ela fala quem não pode arrematar. Tá? Então fala ali no 890. Pode oferecer lance quem estiver na livre administração dos seus bens, com exceção, isso quer dizer, exceto que, inciso 1, dos tutores, dos curadores, dos testamenteiros, dos administradores ou dos liquidantes, quanto aos bens confiados à sua guarda e à sua responsabilidade. Então o tutor está com o bem do tutelado lá, né? Os curadores são do curatelados. Então assim vai. Eles não podem, obviamente, comprar um bem que está na guarda dele, né? Os mandatários, que é por procuração, né? Quando os bens cuja sua administração ou alienação estejam encarregados, também, né? O juiz, o Ministério Público, Defensoria Pública, escrivão, chefe de secretaria, demais servidores e auxiliares da Justiça, em relação aos bens que estão indo para leilão na localidade onde servirem, ou a que se estender sua autoridade. Então, em outra comarca, ele pode arrematar. Se ele é o juiz de Cascavel, ele não vai poder arrematar, ser arrematante aqui de nenhum bem. Claro, evidente, porque há um favorecimento, né, nesse sentido. Então, por isso que a lei proíbe. Servidores públicos em geral, quanto aos bens, os direitos da pessoa jurídica que servirem ou que estejam sob sua administração, direta ou indireta, óbvio, né? Leiloeiros e seus prespostos, está fazendo um leilão e daí vai arrematar? Não pode. Advogado das partes também não pode arrematar. Se ele é advogado, pode arrematar qualquer lance em outro processo, mas não naquele que ele é constituído. Tá? Tudo isso é pena de nulidade do leilão. Preço vil. Então fala no artigo 895 que não poderá ser levado a algo, o valor do bem que seja preço vil. Não será aceito o lance que ofereça preço vil. O que quer dizer isso? Algo muito abaixo, né? Se aproveitando do executado, oferecendo um valor mínimo. Não vendi mais, vou vender por esse valor. Não pode. Tá? Então, preço baixo é considerado preço vil e causa nulidade do leilão. Olha o parágrafo único. Considerar-se-á vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante no edital. E não tendo sido fixado pelo juiz, preço mínimo será considerado aquele inferior a 50% da avaliação do imóvel que está indo para leilão ou do veículo. Tá? Então, abaixo de 50% é considerado preço vil pela lei e geralmente o juiz não fixa o valor que pode ser vendido abaixo de 50% também. Tá? Então, sempre vai ser um valor maior. Esse 50% aí que o juiz pode atribuir um desconto está no 895. Até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação. Então, é designado 2 datas para o leilão, né? Um dia e depois mais 10 dias de intervalo, designa a nova data. Na primeira data, é obrigado que o arrematante apresente o valor da avaliação do imóvel. Tá? Então, se não for iniciado o leilão pelo valor da avaliação do bem, móvel e imóvel, não será considerado para arrematar em primeira praça, em primeiro leilão. No segundo, na segunda data, depois dos 10 dias da primeira, é evidente, a aquisição do bem por valor que não seja vil. O que não é vil? 50% abaixo da tabela. Tá? Então, como que acontece? Há um desconto no segundo leilão. No primeiro leilão, inicia pelo valor X da avaliação. Né? Então, vou repetir. No primeiro leilão, inicia o leilão pelo valor que foi avaliado o bem penhorado. Não pode ser abaixo. No segundo leilão, o juiz vai estipular no próprio edital o que ele considera preço vil. 50%, né, abaixo de 60%, abaixo de 70%, vai depender que o juiz fixou. Então, não pode vender por preço abaixo que esse valor. Na primeira praça, tem que ser o valor da avaliação. Na segunda, há esse desconto
que o juiz concedeu no próprio edital. Daí acaba sendo vantajoso, né, para o credor pegar um bem de menor, com desconto grande, ali às vezes até 50%, né? Então ela é feita em 2 datas. O pagamento, geralmente na estadual o pagamento é à vista, tá? Na federal tem o pagamento parcelado. Mas o artigo 892 traz aí, ó, salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deve ser realizado imediato, à vista, pelo arrematante, por depósito judicial por meio eletrônico. Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, óbvio, ele tem o seu crédito, é como se ele estivesse adjudicando, tá? Então ele dá o seu crédito. Aqui eu oriento, gente, que para ir no leilão, o ideal nesse caso é você, se tem o crédito, comparecer e dar o seu crédito de lance. Vou explicar melhor. Aqui, gente, vamos raciocinar aqui no leilão, tá? Vou colocar a letra maior aqui. Aí. Tá? Então vai ser feito o leilão. O valor da dívida é de... vamos pensar alto aqui, 100 mil reais. O valor do bem é 120 mil reais. Obviamente, né, no leilão, na primeira praça, eu falei que o início, já vou explicar isso aí, o início, não sei se vocês pegaram bem, é pelo valor da avaliação. E na segunda praça, leilão, né, com desconto. O primeiro lance tem desconto. O juiz vai determinar lá quanto que é esse desconto, 50%? Pois bem, 50%. O valor então de 100 mil ele vai ser iniciado por 50 mil. Né? Inicia-se por 50 mil e as pessoas vão dando lance. Se uma pessoa, um terceiro, comprar por um valor menor, não teve mais lance, foi vendido por 50 mil. A dívida vai persistir, né? Vamos colocar aqui que fosse 100 mil. O bem iria quitar a dívida, né? O bem aqui iria quitar a dívida. Porém, como ele foi vendido a 50 mil, não quitou a dívida, tá? Então, nesses casos, para o executado vai ter um prejuízo. Se o credor quer falar assim, olha, eu dou o lance de 50 mil aí do meu crédito e fico com o bem. Evidente que nesse caso há uma espécie de fraude, né? O credor não quis adjudicar pelo valor da avaliação, está dando um valor menor, a dívida vai continuar porque o bem quitava essa dívida. Consegue entender? Então não há uma justiça nesse sentido. Então aí o juiz poderá intervir, falar que não, falar que o credor tem que dar o lance total do seu crédito. Tá? Ou que se equivalesse aqui, fosse 80 mil, né? 80 mil, o juiz ia mandar dar no mínimo o valor do crédito dele, para que a extinção da execução ocorresse, né? Então, nesse sentido, a gente tem que raciocinar um pouquinho. Eu também, se eu sou credor e tenho essa situação aqui, pode acontecer que vai um terceiro lá e compre o bem por 50 mil. Pelos 50 mil aqui. Não é só prejuízo do executado, é prejuízo do credor também. Porque ele perdeu um bem de 100 mil reais e às vezes vai ter que continuar procurando bens e não vai encontrar mais nada. E aí perdeu de pegar um bem que valia 100 por 80 e vender e fazer dinheiro. Tá? Então o credor sempre tem que ficar de olho nisso para que ele não perca.
Como que ele poderia se garantir aqui? Ele vai no leilão, a hora que uma pessoa dá o lance lá de 50 mil, ele fala, não, eu dou o lance no meu crédito, 80 mil. Sobre lá o lance para 80 mil. Quem cobrir a parcela dele, tá paga a dívida, ele recebe o bem. Tá? Então, o credor tem que ser esperto nessa situação, senão ele pode ter prejuízo. Tá bom? Vamos voltar lá. Então, se o credor ele tem o crédito para receber, ele pode dar o lance do seu crédito, né? Então, aqui não desconta nada, não vai ter que tirar do bolso, vai ter que tirar do bolso se tiver que complementar para comprar o bem, igual na adjudicação. Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á entre eles uma licitação. Em caso de igualdade de oferta, será a preferência do cônjuge, ou companheiro, ou descendente, ou ascendente do executado, nessa ordem. Porque a lei defende eles aqui, seria como proteger que o bem fique com a família, tá bom? No caso de leilão do bem tombado pela União, Estado e Município, terão nessa ordem o direito de preferência também para ficar com o bem, né? Dependendo se existe dívida em andamento, não vai adiantar de nada o leilão, tá bom? Parcelamento. Hoje, agora com o CPC novo, é possível. A proposta conterá em qualquer hipótese oferta de pagamento pelo menos 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 meses, pagando garantido por caução idônea, né, um bem, quando se tratar de imóveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. A proposta para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, a indexadora e a correção. Nesse caso, parcelamento, o juiz só decide por esse fato se não conseguir vender naturalmente no leilão judicial. Tá? Aí o juiz aceita pagamento parcelado, caso contrário, não irá aceitar. No caso de atraso de pagamento, qualquer das prestações incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplente. Então não é bom comprar e não conseguir pagar, né? O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover em face do arrematante a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos de execução em que deu a arrematação. Nessa situação, o exequente, não recebendo o valor, pode pedir a extinção, né, da arrematação e formula esse pedido nos próprios autos de execução. A apresentação de propostas previstas nesse artigo não suspende o leilão, vai tentar ver se tem algum lance imediato, que daí à vista sempre vende, né? Será vendido, e o que sobrar, aquela pessoa que deu a proposta parcelada, né? Conforme diz o artigo ali, não suspende, então ele oferece o parcelamento e o juiz vai ver se vai vender. Vendeu, acabou. Essa pessoa que pediu o parcelamento dançou. Se não tiver ninguém der lance, daí volta para o parcelamento. Então não suspende o leilão. A proposta de pagamento, lance à vista, sempre prevalece sobre as outras propostas. Óbvio, né? Você vai vender um negócio, alguém te oferece à vista, às vezes até com desconto você vende. Né? Se não te oferece, daí só tem a opção parcelada, não tem como escolher. Né? Então, da mesma forma aqui na judicial. Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado, o juiz analisará também diferentes condições e o juiz decidirá pela mais vantajosa. De iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. Em caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente para quitar a dívida que está sendo executada. Lógico, né? Uma coisa lógica aqui. Tá? O leilão, como qualquer ato processual ou processo, né, pode ter nulidade, pode ter questões que devem ser anuladas. E aí eu tenho no artigo 903 me explicando essa parte. Olha, qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante, pelo leiloeiro, o arrematante será considerado, a arrematação será considerada perfeita e acabada e retratável, ainda que venham a ser julgados procedentes embargo executado,
ou ação autônoma, que trata para o quarto desse artigo, assegurando a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. Então, geralmente vende, a pessoa compra, e aí se tiver algum tipo de prejuízo, vai responder perdas e danos, mas não buscar o bem. O bem vendido em leilão se torna definitivo. Tá? Ressalvado outras situações previstas nesse código, a arrematação poderá, no entanto, ser invalidada quando realizada por preço vil. A gente já viu isso. Considerada ineficaz se não observado o artigo 804. O 804 fala da intimação dos credores hipoteca, penhor e anticrese. Então, tem que intimar de penhoras. Se não for intimado, gera ineficácia da alienação também. Resolvida, né, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. Vai ter que seguir novamente em outro leilão nesse caso. Tá? Então, olha aí, uma simples petição que eu posso fazer alegando depois do leilão se há um preço vil, se há um vício e se não há intimação no 804. Tá? Ou se não for pago, daí compete ao exequente, se não for pago, alegar a arrematação para fazer outra, né? Resolvida para fazer outra. Apresentada a petição, o juiz acerca das situações referidas no parágrafo 1º, se for provocada em até 10 dias após o aperfeiçoamento da arrematação. Então, feita a arrematação, o devedor, né, o credor, levou a leilão, para ele está faceiro. Então, o devedor terá 10 dias para se manifestar, apresentando uma impugnação e alegando na sua impugnação as situações aqui do artigo 903, parágrafo 1º, e quando preço vil ou vício, né, outro vício, considerar, se não for intimados credores hipotecário e anticrese e penhor, e se não for pago o preço correto. Tá? Passado o prazo de 10 dias do parágrafo 2º, né, sem que tenha havido qualquer tipo de impugnação, será expedida a carta de arrematação e, se for o caso, a ordem de entrega do bem em favor do arrematante. Após a expedição da carta, a carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsórcio necessário. Ok? Essa ação aqui, que fala aqui, nova, é prazo de 2 anos do leilão. Ok? Aqui é uma situação que vou explicar da existência do arrematante, tá? Vamos para o Word lá. Na sistemática do código anterior, feita a arrematação, pago o valor, havia 10 dias para apresentar embargos à arrematação. Essa aqui, sistemática anterior, tá? Sistemática anterior. E aí, entrava embargos, o dinheiro do arrematante ficava preso até decidir a arrematação. E ficava preso. Quando decidiu os embargos, né? Se o embargos fosse procedente, devolvia o dinheiro para o arrematante. Se fosse improcedente, continuava a arrematação, finalizaria a arrematação. Sistemática atual. Para que o arrematante tenha uma espécie de garantia, ou se alguém impugnar, eu posso desistir. Então é assim. Hoje, ele oferece... Deixa eu tirar o sublinhado. O arrematante oferece o valor, faz o auto de arrematação e fica 10 dias
10 dias esperando ver se vai ter impugnação. Se alguém apresentar impugnação, o arrematante vai ser intimado para ver se desiste ou segue com a arrematação. Desistindo, o que aconteceu com a arrematação? Perde o seu objeto. Volta para designar novamente outro leilão. Tá? Acho que deu para entender explicando indo devagarzinho. Tá? Daí volta e designa outro leilão. Então, o arrematante, se alguém impugnar a arrematação, ele pode desistir. Vamos lá ver. O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito, se provar que nos 10 dias seguintes à existência do ônus real ou gravame não mencionado no edital, não foi intimado e nem mencionado no edital. A nulidade, ele desiste. E não precisa ninguém ter impugnado ainda. Se antes, porque depois ele vai ter problema com o credor hipotecário que tem preferência, entendeu? Por isso tem que ser intimado. Se antes de expedir a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no parágrafo 1º. Então, é os 10 dias para impugnar lá do parágrafo 1º que a gente leu. Uma vez citado para responder a ação autônoma, que trata do parágrafo 4º. Não fez na hora do leilão, mas ele tem como fazer depois por uma ação autônoma para anular. O arrematante foi citado dessa ação. Ele pode desistir. Ou ele segue para dizer que não houve fraude nenhuma. Tá? E nesse sentido, se o arrematante desistir, aí desistiu da arrematação. O juiz ele vai deferir, é claro, mas ele vai analisar essa desistência, se não teve um ato atentatório. Aí, ó. Considera esse ato atentatório à dignidade da justiça, a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante. Então, o devedor só alegou ali uma situação para que o arrematante desistisse, para que ele não perdesse o bem, o devedor não perdesse o bem. Então, é evidente que isso é protelatório, devendo o suscitante ser condenado sem prejuízo da responsabilidade, perdas e danos, e pagamento de multa a ser fixado pelo juiz devido ao exequente, em montante não superior a 25% do valor atualizado do bem. No CPC antigo, esse valor ia para o arrematante. Agora, o valor vai para o exequente. Tá? Certo? Então, gente, com isso finalizamos a arrematação, ok? Que também pode ser chamada de asta pública ou leilão. Vamos falar o leilão, que é mais fácil de entender. Tá? O leilão do bem penhorado para pagar a dívida. Então, veja, há um edital que é um requisito para que seja feita a arrematação, né? Vamos falar o leilão, para que seja feito o leilão, onde tem que ser preenchido todo esse edital, colocado descrevendo o bem, colocado o valor da avaliação, o valor da dívida, os ônus reais que existem com relação ao bem, tem que ser intimados os credores reais, aqueles credores que a gente viu que deverão ser todos intimados do leilão até o executado. Se o executado tiver advogado nos autos, não precisa, ou se for não encontrar, também não precisa. Né? Agora, se não, tem que ser intimado, sim, dado ciência para ele do leilão. Depois do leilão, feito o auto, fica o processo esperando 10 dias para que alguém, caso queira, o devedor, impugne a arrematação. Se não impugnar, feito a carta de arrematação e finaliza. Se impugnar, o juiz vai dar vista ao exequente, claro, e depois vai decidir a respeito. Se nesse inteirinho da impugnação, impugnou, intima o arrematante. O arrematante impugnou, você vai continuar com o teu dinheiro preso? Daí nós vamos decidir, só que o dinheiro teu vai ficar preso aí por um tempo. Tá? E aí vai do arrematante aceitar isso ou não. Se ele falar, me dá aqui, a arrematação perde o objeto. E aí não tem por que continuar a impugnação. O juiz diz que já encerrou a arrematação
e aí vai marcar outro dia para a nova arrematação. E o juiz analisa se essa situação que foi feita pelo devedor não foi um ato atentatório. Tá? Vamos ver agora no CPC, gente, a parte final da execução, lá onde tem a suspensão e a extinção. Ok? Vamos lá para a tela. Aqui, gente, então, a suspensão e extinção da execução. Suspende a execução na hipótese do artigo 303, 315, couber, que é a mesma do CPC, que no caso de falecimento das partes, no caso de falecimento do próprio procurador do processo, né, que fala no 313. Pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, pela convenção das partes, pela arguição de impedimento à suspeição, pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas e quando a sentença de mérito, tá? No processo de execução, nós ficamos com as primeiras ali, tá? Artigo 815, se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo, isso mais no processo de conhecimento, não no processo de execução. Tá? No todo em parte, quando recebido os embargos, se for o caso, e quando executado não possuir bens passíveis de penhora, né? não acho, vai acabar suspendendo mesmo. Tá? Se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente em 15 dias não requerer adjudicação e indicar outros bens penhorados. Quando concedido parcelamento, também do 916, que a gente já viu, também suspende. Tá? Na hipótese do inciso 3, o juiz suspenderá por 1 ano, decorrido 1 ano, sem que seja localizado executado ou sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordena o arquivamento dos autos. E aí vai essa prescrição intercorrente, que é aquela que para o processo depois de 5 anos, 1 ano mais 5 anos, prescreve. Tá? Serão desarquivados a execução se a qualquer tempo for encontrado bens penhoráveis. Decorrido o prazo de parágrafo primeiro, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Foi o que eu falei. Tá? Prescrição intercorrente meio que vai ser meio automático agora com o CPC novo. Tá? Extinção do processo. Extingue-se. A petição inicial for indeferida, a obrigação for satisfeita, o executado tiver por qualquer outro meio extinção da dívida, o exequente renunciar ao crédito, ocorrer prescrição intercorrente, a extinção só produz efeitos quando declarada em sentença. Tá? E aí a gente finaliza no 924, 921 e 22 e 23, encerra o processo de execução. Tá? Chama vocês aqui a conhecimento mais uma sistemática aqui que eu não posso perder, tá? Para a gente finalizar nossas aulas. Quando a execução for contra a fazenda pública, for contra o Estado, União, município. É evidente que eu não posso penhorar os bens do Estado, União e município, são meus também, são bens públicos. Então, os bens públicos a gente já estudou no direito civil, que são impenhoráveis. Então, na execução fundada contra a fazenda pública, ela será citada para em 30 dias opor embargos, né? Então, não vai nem ser para pagamento. Ó. Então, se tiver o Estado, União, município devendo para mim, eu cito eles para pagar. Aqui, se for processo de execução, vai ser citação. Se for cumprimento de sentença, vai ser intimação. Para eles opor embargos em 30 dias. Não oposto embargos, transitar em julgado, decisão, expediar precatório de requisição de pequeno valor ou na forma do artigo 100 da Constituição para que seja pago, os precatórios. A Fazenda Pública vai poder alegar nos embargos, aqui embargos da Fazenda Pública. Ó. Mesma coisa, do 914. Corrijo, desculpa. Tá? O que ele pode alegar nos embargos da Fazenda Pública, qualquer matéria de conhecimento. Tá? E aí, por analogia,
cumpre o artigo 534, 535, que é quando é cumprimento de sentença. Então, no processo de execução contra a Fazenda Pública e cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não posso penhorar bens públicos. Então, o procedimento vai ser para opor embargos e aí segue a situação da execução. Tá? Não tem como penhorar bens do ente público. Tá? Então, segue para discutir os embargos e depois, se ganhar os embargos, seguir com precatório, pagamento através de precatório. Ok? Com isso, gente, terminamos nossas aulas aí, nessa pandemia, aulas de vídeo, não foi fácil, né? Complicado. Mas, enfim, espero que vocês tenham aprendido, tido mais esse conhecimento. Eu acredito que, voltando às aulas aí, a gente faz uma revisão geral de tudo isso, de repente marcamos para a gente ter encontros presenciais para que eu possa explicar um pouquinho melhor para vocês e tirar as dúvidas que vocês tiveram nesse procedimento, até para que vocês não tenham prejuízo no futuro, aí, numa OAB, numa outra situação da vida de vocês. Ok? Tá? Então, fiquem com Deus e aí nos falamos em sequência. Ok? Abraço a todos.